gente, tudo bem? Aqui é o professor André, responsável pelo treinamento de QGIS básico. E agora a gente vai dar início ao módulo 7, né, que é o módulo de confecção e edição de mapas. Essa parte, né, de que a gente trabalha de confecção e edição de mapas, né, também é chamada de layout. O layout, então, é o trabalho, né, final de nem toda análise espacial que a gente faz, né, nem toda produção de dados espacial que a gente faz termina no layout, mas muitos dos projetos que a gente faz, né, a gente busca produzir um mapa para entregar para a pessoa um resultado de tudo que foi feito, né, tanto de produção de dados quanto de análise espacial. Né, então, um apanhado de tudo que foi feito é o layout. Né, então, o layout é uma parte super importante, né, do todo o processo de trabalho, né, com software SIG de processamento, porque ele vai entregar, né, tudo que você produziu para a pessoa. Né? Então, se entrega isso aí numa folha, né, num mapa. Então, tem que estar muito bem feito, muito bem traduzido, né, muito bem esmiuçado, para que a pessoa pegue, né, o que você fez, né, de produção, de análise de dados e consiga, né, nesse mapa, identificar, né, aonde você quis chegar, né, o que você produziu. Então, essa parte do layout é uma parte que tem muito detalhe, né? Então a gente acaba, né, tendo que fazer alguns ajustes de configurações para o mapa, né, ficar mais prático, né, e para que o leitor consiga identificar, né, tudo que você quis mostrar, né, de maneira prática e rápida. Dessa forma, gente, eu propus, né, a criação desse layout, né, com esse tipo, né, de divisão, né? Lembrando que para um mapa ser um mapa, ele precisa de alguns elementos obrigatórios, né? Então ele precisa de ter um título, ele precisa de ter essa área cartografada, ele vai precisar de uma legenda, vai precisar de uma escala, vai precisar de algumas informações e de orientação. Né? Então aqui a gente já pode ver que nesse layout que eu propus, o mapa está em paisagem, né? Ele não está em retrato, né? Depois a gente vai ver como é que a gente faz para alterar a posição e como é que a gente faz para escolher o tipo de página que a gente vai produzir o nosso layout. E esses elementos, né, obrigatórios, né, a gente tem que colocar no mapa, né, para que ele seja considerado um mapa. Além disso, tudo que eu coloquei, a gente precisa de colocar também um grid de coordenadas, né, para que a pessoa ela consiga identificar, né, com qual tipo de coordenadas a gente está trabalhando e, através dela também, ela consiga, se caso for, georreferenciar esse mapa, né, para dar uma posição, né, no espaço para um mapa que você confeccionou, que você fez. Então, gente, no título, a gente procura, né, colocar de forma resumida o que a gente está querendo cartografar, né, uma parte bem, né, tensa, porque às vezes a gente quer colocar muita informação no título de um mapa, né, e o título ele tem que ser uma informação mais condensada, né, nosso poder de síntese vai ter que trabalhar bastante. A área do mapa é a área que a gente vai querer cartografar, sempre lembrando, né, que tudo que você coloca no centro do mapa chama mais atenção, né, então a gente busca, né, dar uma visibilidade para o que a gente está querendo cartografar no centro da página, que é para onde que a gente olha, né, inicialmente, né, pega, a gente olha primeiramente para o centro e depois a gente vai percorrendo o mapa com os olhos, né, vendo as questões mais periféricas, né, então o que causa mais impacto, né, a primeira impressão é a parte central do mapa, né, então a gente busca dar mais representatividade porque a gente está cartografando para o centro, né, dessa área cartografada. Depois a legenda ela vai traduzir, né, todos os símbolos que a gente colocou no mapa, né, então se por acaso a gente tiver colocado círculos, triângulos, linhas tracejadas, polígonos, né, de diferentes cores, a gente precisa de demonstrar para o leitor o que cada símbolo desse significa. Então, a maneira da gente fazer essa tradução de símbolo para o leitor é através da legenda. Né? Então, na legenda a gente vai colocar tudo que a gente colocou, né, de ícones, de símbolos nesse mapa, né, para que a pessoa ela consiga identificar visualmente, né, o que você representou com cada objeto, né, inserido nesse mapa. A escala ela pode ser de duas formas, ela pode ser gráfica ou uma escala numérica,
né? Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho, né, sobre uma e outra, né, a diferença de uma e de outra, né, o que usar, mas a escala ela vai dar a ideia de proporcionalidade. Então, a escala, né, não sei se vocês vão se lembrar das aulas de geografia lá da sexta, sétima série, que o professor, né, dava até a fórmula da escala, né, de escala, o E é igual a Dzinho, que é a distância do mapa, sobre o Dzão, que é a distância real. Então, a gente consegue, pela escala, fazer essa proporcionalidade, né? Então, a gente pega uma régua, né, instrumento de medida no mapa, né, consegue identificar a distância, né, da medida no mapa, e na escala a gente consegue, né, fazer esse processo de identificação, né, consegue fazer nessa fórmula básica, uma regra de 3 bem simples, a gente consegue determinar a distância real entre, né, a medida, né, que você pegou com o seu instrumento de medida com a distância real do mapa. Lembrando que a escala ela sempre trabalha com centímetros. Tá? Então, se a gente pega uma escala numérica, por exemplo, né, 2 pontos, 5.000, quer dizer, 1 centímetro para 5.000 centímetros. 1 por 10.000, 1 centímetro para 10.000 centímetros, e por aí vai. Então, na escala a gente sempre trabalha com o denominador de centímetros. Em escalas grandes, a gente tem um alto nível de detalhamento, né? Então, se a gente trabalhar com uma escala de 1 por 250, 1 por 500, 1 por 1.000, a gente consegue ter muito detalhe no que está sendo visualizado. Logicamente, a gente vai cartografar uma área menor. E quando a gente trabalha com uma escala pequena, 1 para 500.000, 1 para 1 milhão, a gente perde detalhamento, só que a gente ganha abrangência de área cartografada. Tá? Então, a gente tem que mensurar também essa questão da escala, né? Pensar em o que eu estou querendo cartografar, né? Qual tipo de escala a gente vai utilizar, né? Para representar melhor a área que a gente está querendo representar nesse mapa. A gente vai ter também depois a informação desse mapa, né? Então as informações a gente costuma colocar o título do mapa, o datum, o datum é para quem vai georreferenciar seu mapa, né? Saber, né, para fazer o georreferenciamento, qual datum e qual sistema de coordenadas que você colocou, né? Então a gente coloca o datum logo abaixo, o sistema de coordenadas, a base de dados utilizada para esse mapa, né, de onde que ela saiu. A gente coloca as informações da imagem, né, se tiver uma imagem por debaixo, uma imagem de satélite, uma ortofoto, né, a gente coloca essa informação. A gente coloca também o profissional, né, responsável técnico pelo mapa, e a gente coloca a data em que esse mapa foi produzido. E a gente tem também a parte da orientação, onde que a gente demonstra para o leitor aonde que está o norte geográfico. Né? Então, geralmente é colocado uma rosa dos ventos, né, para o leitor ele ter a ideia, né, para onde que está o norte. Sabendo para onde que ele está o norte, apontando a direção para o mapa, logicamente ele vai saber aonde estão os demais pontos cardeais. Além disso tudo, né, o grid de coordenadas, que, como eu já tinha falado, é de extrema importância para que o mapa ele fique mais completo, né, a pessoa que queira, né, posteriormente já referenciar seu mapa, ela tem, né, os insumos necessários, né, não precisar ficar naquela trabalho de formiguinha, como a gente viu nos módulos passados aí, né, para a gente já referenciar um mapa sem sistema de coordenadas, né? Então, uma malha de coordenadas, um sistema de referência de coordenadas é importante, né, e é um elemento obrigatório para que o mapa, né, seja considerado um mapa. Então, basicamente, esse é um layout, né, que eu estou, né, propondo para a gente fazer esse módulo 7, né? Então, a gente vai trabalhar com o papel A4, né, a posição de paisagem, e a cada local, né, que eu coloquei, né, o título, a legenda, a escala, a gente vai inserir as informações no mapa. Então vamos lá. Aqui a gente já vai fazer a escolha do papel e da posição do papel, só que antes disso a gente vai chegar, né, no nosso QGIS e a gente vai, né, colocar o que a gente vai querer cartografar. Então vamos pegar o nosso módulo 3, a gente produziu alguns dados, eu vou trabalhar com a área, eu vou trabalhar com o logrador e vou trabalhar com ponto de ônibus. Né? Então, eu vou pegar um polígono, uma linha e um ponto. Vou pedir para abrir, vou pedir para adicionar. Ele vai vir aqui, né, com o padrão default do ArcGIS, e eu vou pedir a imagem de satélite para a gente ter esse insumo também. Antes, né, de eu passar para o ambiente de layout,
eu queria dar uma configurada, né, trabalhar aquela simbologia que a gente viu nos módulos passados, para, né, como eu já disse no início desse módulo, tudo que a gente faz, né, de entrega, de mapa, né, o capricho, né, o detalhamento, ele é muito importante. E eu não quero entregar um mapa do jeito que ele está, né, eu consigo, né, fazer um mapa mais visualmente mais agradável, né, então eu vou trabalhar, né, nessa forma aqui para deixar esse mapa mais agradável para o leitor, né, para que ele consiga, né, identificar de maneira mais fácil tudo que eu estou querendo cartografar para ele. Joia. Então vamos lá. Aqui, né, voltando um pouco para os módulos passados, vamos pegar o ponto de ônibus, como a gente já tinha feito a simbologia dele no módulo 6, vamos recuperar, já que ficou legal. Vou carregar um estilo, vou procurar aqui no módulo 6, ponto de ônibus, vou pedir para abrir, vou carregar o estilo e vou dar um OK. Meus pontos de ônibus já chegaram, eu estou achando ele um pouco grande, eu vou dar uma reduzida. Ao invés de 12, eu vou trabalhar com 6. Ele vai ficar desse tamanho. Logradouro, eu também vou dar uma melhorada, vou clicar 2 vezes, ou vou com direito e vou nas propriedades, né? Um duplo clique também a gente vai nas propriedades de forma automática. Linha simples, eu vou pegar um tom mais puxado para o cinza, um cinza mais claro, e aqui eu vou deixando um pouco mais espesso, vou trabalhar com 0,7 de espessura, vai ficar dessa forma. Aqui nos logradouros, eu vou também trabalhar com os rótulos. Então, vou nas propriedades novamente, rótulo, vou pedir para inserir os rótulos, eu vou querer que ele me informe o nome dos logradouros. No texto, eu gosto muito de trabalhar com essa fonte, Arial Rounded, que eu quero ela preta com um buffer branco. Então aqui apareceu o nome da rua, né? Um buffer. Na minha área, eu vou dar um duplo clique também, ou direito na propriedade, e vou trabalhar a simbologia dela também. Eu vou querer o categorizado, vou pedir para o tipo de área e vou pedir para classificar. Vou retirar essa informação aqui, para ela não aparecer na legenda. Na minha área verde, eu vou pedir um cinza, um verde mais escuro, vou dar uma transparência para ele de uns 50% aproximadamente. E na minha área industrializada, eu vou pegar um tom mais puxado para um rosa, vou aplicar também a transparência de uns 50%. Então aqui eu tenho, né, já categorizado, tanto a minha área verde quanto a minha área industrializada, e aqui também eu vou pedir para rotular o tipo de área para mim. Rótulos individuais, tipo da área. No texto aqui, eu vou alterar. A minha fonte vai ser a mesma, Arial Rounded. Aqui, eu vou pedir para vir o texto em branco e o meu buffer em preto. Aqui eu posso até, se eu quiser, aumentar um pouquinho para diferenciar um pouco. Ao invés de 10, vou colocar 12, o tamanho da fonte, para dar um enfoque maior, né, nessas áreas. Então aqui, né, já está mais agradável um pouco para o leitor, né? A gente já tem transparência, tem rótulos. Só que aqui, gente, tá vendo que a rua bateria ela ficou, né, um pouco deslocada, né? Seria mais interessante ela ficar no centro. A rua guitarra ela está em cima do ponto de ônibus, né? Vamos dar uma melhorada na posição desses rótulos. Aqui a gente tem uma ferramenta que é a ferramenta de rótulos. Quem não tiver, é só clicar com o botão direito, vai aparecer aqui, ó, rótulo. Eu tiro aqui, ela some, direito, clico, ela aparece. Então aqui a gente pode
nesse ícone aqui, ó, mover a etiqueta do texto. Então, eu venho aqui, clico na bateria, eu posso colocar ela mais no centro. Aqui ela já, né, saiu um pouco da posição, eu venho aqui, ó, com essa ferramenta aqui de rotacionar a etiqueta, clico nela e dou uma rotacionada. E agora aqui eu posso tirar ela um pouco do ponto de ônibus, para não haver conflito entre o rótulo e o ícone. E a Rua Guitarra a mesma coisa. Eu posso trazer ela um pouco mais para baixo aqui, ó, para não haver conflito. Já vou deixar ela rotacionada aqui. E aqui eu trago ela para baixo. Já vou violão também se eu quiser. Posso mover ela um pouco para baixo aqui, para não haver conflito. Então aqui eu consigo identificar o nome das ruas e também demonstrar para o leitor onde estão os pontos de ônibus. Fiz todo esse processo, né? Achei que ficou legal, né? Não vou precisar de mexer. Ótimo. Agora a gente pode ir para o ambiente de layout. O ambiente de layout a gente vai ter acesso nesse ícone aqui, ó. Aqui a gente vai ter os últimos layouts, né, nessa lista aqui. Como a gente não criou nenhum ainda, a gente vai criar. Então aqui a gente vai pedir para criar um layout, vamos nomear ele de módulo 7. Abriu para a gente, né, o módulo 7, e aqui abriu o papel default que vem do QGIS. Como é que a gente faz para escolher o tamanho do papel e a posição dele? A gente vai clicar com o botão direito em cima do papel e propriedade da página. Vai abrir aqui para mim. Então aqui vai me falar qual papel que eu quero usar. Então aqui eu tenho uma gama gigantesca de papéis. Né? Ainda tenho padronizado, caso eu tenha mais um banner, alguma coisa maior. Né? Então eu vou deixar no A4 e aqui a posição, retrato ou paisagem. No caso ali, né, propor seria, né, fazer de forma de paisagem, vamos deixar de forma de paisagem. Aqui, se eu quiser aumentar a largura da folha, eu posso. E se eu quiser aumentar a altura também, eu posso. Tá bom? Deixar do jeito que estava mesmo padronizado o A4. Botar aqui. A4. Né? Beleza. Então aqui eu consigo, né, fazer tudo. E para quem gosta, né, de colocar alguma cor no fundo do mapa, né, então nessa parte aqui, ó, é isso. Né, então eu não gosto, né, então eu deixo sempre o fundo, né, dessa tonalidade branca, né, que é a cor do papel. Então vamos voltar lá para a apresentação. Né, então a gente já escolheu o papel, né, e a sua posição. Agora a gente vai inserir o mapa. Como a gente vai fazer isso? Voltando aqui para o layout. Lembrando que nessa parte de cima a gente vai colocar o título, né? Na parte de baixo a gente vai colocar as demais informações. Eu vou vir aqui no adicionar mapa e vou colocar. Vou deixar um espaço aqui para colocar também a informação das coordenadas, o grid de coordenada, né? E vou colocar, trazer para cá, deixando um espaço para baixo aqui. Ele vai renderizar e vai trazer aqui. Como aqui a gente já fez a configuração na área do projeto, né, então já vai estar tudo configurado. Se a gente quiser mexer um pouco na escala, a gente pode vir aqui, ó, 2500, por exemplo. Aqui ele vai pegar um pedaço, né, do que a gente está cartografando, então não é muito legal. Então vamos para 2.800. Então aqui está enquadrado certinho, né, então eu não preciso mexer mais nessa minha escala. Né? Se eu quisesse aumentar também, sei lá, para 3.500, e a gente vai abrangendo uma área maior, né, e vai perdendo o detalhamento. Né? Então, vamos deixar nos 2.800 mesmo, para ficar detalhamento. E aqui, depois que a gente fez todo esse projeto, a gente pode travar as camadas e travar o estilo. O que é isso? Vamos supor que eu volte aqui para o meu projeto, aqui eu já posso fechar. Se eu apagar aqui os meus polígonos de área verde e área industrializada, quando eu volto aqui,
e aqui eu vou destravar, só para vocês verem o que acontece. Ele aqui, ó, ele some também, como aconteceu. Se eu voltar aqui no meu projeto e colocar a minha área, no meu layout que ainda não apareceu, eu peço para atualizar, vai aparecer. Agora, se eu travar a camada e travar o estilo, se eu voltar aqui, e novamente retirar o polígono das áreas, quando eu volto aqui, eu posso atualizar e a informação não vai sumir. Então aqui eu já travei a camada, né? Ou seja, eu não vou perder, né? Desabilitei e habilitar a camada. E aqui eu travei os estilos também. Se eu por acaso modificar algum estilo no mapa aqui, não vai sumir. Né? O que é modificar estilo? Se eu aumentar a espessura da via ou alterar as cores aqui, né, dos polígonos, né? Isso aí não será alterado. Só uma demonstração rápida aqui, ó. Se eu puxar aqui para um amarelo, por exemplo, se eu voltar aqui e atualizar, o meu estilo continua no verde. Então, travando aqui o estilo e a camada, né, a gente vai ter sempre esse padrão. Depois que a gente já configurou direitinho, né, a gente consegue manter, né, o padrão para a gente não ter o retrabalho de ficar toda hora, né, tendo que modificar. Então, a gente trava a camada e trava o estilo e fica dessa forma. Então, a gente já inseriu a informação no mapa, né, o mapa. Depois a gente vai ajustar esse mapa. Como que a gente faz isso? Deixa eu só voltar para cá, que é para o layout. Aqui, nessa ferramenta de ajustar e mover o conteúdo, uma vez clicado, a gente consegue centralizar ela de uma forma melhor. Se ela não estiver centralizada, se eu clicar aqui e tentar fazer alguma coisa, eu não consigo. Tá? Eu só consigo ter acesso a essa área do mapa a partir do momento que eu clico com essa ferramenta habilitada. Então eu consigo dar uma centralizada nele aqui e deixar ele, né, da melhor forma que o meu leitor consiga ver. Então aqui, quando a gente está com essa ferramenta habilitada também, a gente trabalha o zoom pelo scroll do mapa. Só que aqui é um zoom que vai do 2.500 a 5, né? Então assim, ele dobra a escala de zoom. Então, eu aconselho vocês a fazer o ajuste fino do zoom pela escala aqui, que é mais fácil. Igual a gente fez aqui, ó, 8.000, né? Aqui colocaram, tá, né, 2.800. Mais fácil fazer, tá? Beleza, então a gente já fez os ajustes, né? Já está centralizado, tudo certinho. Vamos lá para a nossa apresentação. Agora a gente vai inserir uma legenda. Como é que a gente vai fazer isso? Voltando aqui, a gente vai pegar esse símbolo aqui da adicionar legenda e vai vir aqui para o canto do mapa e colocar a legenda aqui encaixada. Aqui a legenda ela vai me trazer tudo de informação, né? Quando eu clico aqui já abre para mim o que vem para mim de legenda. Então assim, eu já posso ir fazendo algumas limpezas, né? Por exemplo, a parte do Google Satélite eu vou colocar na minha informação textual, que essa imagem está vindo na internet do Google. Então eu posso desabilitar aqui a atualização automática, e aqui ó, eu clico em cima do Google Satélite e eu peço para remover. Já vai remover aqui para mim. Agora, deixa eu só centralizar aqui para a gente poder ver melhor. Ponto de ônibus. Se eu clicar duas vezes, ele vai abrir para mim o modo que eu vou querer que ele fique representado na legenda. Aqui estão vendo que tem ponto, underline, ônibus, sem acento, foi como a gente criou a camada. Aqui eu já posso fazer a grafia dele normal. Posso colocar o acento e posso colocar o espaço, não preciso do underline. Logradouro, eu posso deixar. E aqui eu tenho área verde e área industrializada, né? Então, eu posso colocar área industrializada e tirar essa parte do área aqui para ganhar um pouco de espaço, né, na legenda. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui no projeto, né, onde que está escrito área aqui, ó, eu venho aqui e peço para renomear e excluo. E dou um OK.
Quando eu voltar no meu layout, aqui ele já vai aparecer para mim, tá? Sem essa informação. Então aqui, a área verde, eu posso colocar um acento na área verde. E na industrializada, eu posso colocar área industrializada. Aqui que eu posso fazer também é remover um pouco de espaço para caber. Então eu venho aqui, espaçamento, e aqui eu posso tirar o espaçamento para baixo. Esse aqui também, no grupos, eu posso retirar um pouquinho. Grupos acima. Se por acaso ainda a legenda não couber, a gente pode reduzir um pouquinho a nossa área aqui, ó, e depois a gente faz essa adaptação para caber certinho. Tá? Só vamos conferir aqui, né? Continua cartografado legal. E aqui na legenda também, se por acaso a gente quiser, clica uma vez no logradouro, duas vezes. Aqui, ó, no formato, a gente pode... Tem vários pets na internet, né? Essas figuras, né, que a gente pode baixar, como a gente baixou o complemento do Latilong, né? Isso aqui a gente consegue baixar também, para a gente poder mudar um pouco o formato aqui da legenda, né? Então, assim, para, né, deixar sair um pouco do retilíneo, né? Fazer algumas nas áreas também. Então, a gente pode dar um duplo clique aqui, mesma coisa. É que eu baixei dos estados brasileiros, né? Mas tem uns diferentes aqui. Eu vou pegar alguns bem aleatórios aqui, só para vocês entenderem, né? Então, a gente consegue dar essa customizada também. Vou pegar mais um aqui aleatório aqui, só para... Né, diferenciar uma área da outra, né, enfim, a gente consegue trabalhar também esses pets, né, isso aqui é só para, né, deixar mais bonitinho, né, não necessariamente a gente precisa utilizar esses pets, né, dá para usar o padrão do QGIS. Ótimo, então a gente inseriu a legenda, agora a gente vai inserir a escala. Vou voltar aqui para o nosso layout. A escala, a gente traz ela através desse ícone aqui, né, adicionar a barra de escala. E eu venho aqui e coloco a escala nessa posição. Ela me vem com esse tipo, né, de escala padrão. Eu posso vir aqui e colocar uma caixa dupla, ou tracejada ao meio, tracejada abaixo ou acima, né? Então, a gente pode escolher os tipos de escala. Eu gosto muito de trabalhar com esse tipo de escala tracejada no meio. Aqui a gente consegue, né, identificar o tipo de unidade medida, no caso aqui é metro, né, que a gente vai utilizar. E aqui, se a gente quiser colocar metros, aqui também a gente pode. Aqui a gente pode utilizar a medida da escala, né, se quiser fazer uma escala maior, dessa forma aqui, né, 100 unidades, ela fica, né, desse tamanho. E a gente pode ir colocando, né, customizando, aumentando, reduzindo também números à direita e à esquerda, né? Então, a gente pode ir brincando aí da forma que a gente achar melhor, né? Mas eu gosto muito da escala, né, dessa forma aqui, mais sóbria, né, sem muita coisa, né, mas a gente tem essa possibilidade de colocar. Se a gente achar que a altura dela está muito grande, a gente pode reduzir um pouco a altura. E se por acaso a fonte dela, né, tiver uma fonte também muito grande, a gente consegue reduzir o tamanho da fonte. Em tela.
fonte. Ao invés de 12, a gente pode colocar 10, por exemplo. Aí vai reduzir. E a gente pode também trabalhar com a escala numérica. Como é que a gente faz? Mesma coisa, a gente vem com o ícone da escala, pede para vir aqui. Só que aqui a gente vai pedir para trazer a informação numérica. Então aqui no caso, um centímetro está a 2.800 centímetros. A gente pode até corrigir no mapa. Para ficar uma escala redonda, 1 por 2.800. E aqui a gente pode também dar uma customizada nela, na parte da tela aqui, pedir para ela ficar ao centro, né? A fonte, se a gente quiser também alterar, a gente consegue, né? Vamos supor, 14. Enfim, a gente consegue, né, ter essa possibilidade de alterar a escala numérica também. Aqui, gente, só falando um pouquinho da escala numérica, né, eu gosto muito de trabalhar com a escala gráfica, até mais que a numérica. Né, geralmente eu coloco só a informação da minha escala em gráfica, por um simples motivo. O mapa que a gente está fazendo em papel A4, se eu levar ele numa copiadora, né, qualquer tipo de copiadora, ele pode ser impresso num papel A4, num papel A0, num papel A5, né, então ele vai reduzir ou ele vai ampliar. Se eu tenho a minha escala gráfica, quando o mapa ele amplia ou ele reduz, a minha escala também amplia e reduz. Mas esse número aqui não, ele continua imutável. Então, se por acaso, ao invés de colocar no A4, eu colocá-la no A0, né, essa escala minha vai continuar verdadeira, a minha escala gráfica. A minha escala numérica já não, porque ela foi feita, né, calculando a área cartografada dentro desse A4. Né? Se eu mudo o papel, a minha escala vai ficar alterada. Né? Então, eu não gosto muito de trabalhar com a escala numérica, eu prefiro sempre dar prioridade para a escala gráfica. Primeiro que eu acho ela mais bonita, né? Mais um mapa com a escala gráfica, né, ele fica mais chamativo, né, no meu modo de ver e de pensar. E por esse fato, né, que eu estou falando para vocês, né, às vezes o mapa está bonito, né, tá tudo, só que você confecciona ele no mapa e ele é impresso em outro, né, a pessoa vai pegar seu mapa e pode, né, criticar seu mapa de alguma forma, né, falando que a escala não está coerente, mas porque o mapa não foi impresso no papel que o layout foi desenvolvido. Né, então, a gente tem esse probleminha. Né, então, eu sempre gosto de deixar a minha escala, né, de forma gráfica, para que a gente, né, se por acaso o mapa ele for ampliado ou reduzido, né, a escala ela vai também acompanhar essa ampliação e essa redução. Então a gente fez a escala, agora a gente vai aqui para o inserir a orientação. A orientação é essa setinha aqui no norte, a gente vai apontá-la para cá. Eu vou deixar nesse cantinho aqui, ó. E aqui vai me aparecer, né, alguns tipos de orientação que o QGIS me dá, os padrões dele. Né? Então eu tenho aqui alguns. Eu particularmente não gosto muito dos estilos que o QGIS oferece em termos de orientação. Eu não acho visualmente bonito. O que eu costumo fazer? Eu abro um navegador de internet qualquer, eu venho aqui e digito Rosa dos Ventos. Eu peço uma imagem da Rosa dos Ventos. Eu vou pegar uma Rosa dos Ventos com fundo em branco, né, que o nosso mapa está em branco. Pode ser essa aqui, por exemplo. E aqui eu vou pedir para salvar a imagem. Vou colocar lá na nossa pasta do módulo 7. Criar uma pasta aqui, ó. Rosa dos Ventos. Meu nome aqui, Rosa dos Ventos. E a imagem está salva.
Agora eu posso voltar aqui no meu QGIS, só que ao invés de pedir a imagem, né, em vetor, eu vou pedir a imagem raster. E eu vou pedir para apontar para a pasta do treinamento, módulo 7, Rosa dos Ventos. E vou pedir para abrir. Então aqui eu tenho a imagem de uma Rosa dos Ventos, mais chamativa, né, mais atrativa, né, como já disse no layout, né, então qualquer detalhe faz a diferença, né, então a gente pode colocar uma Rosa dos Ventos, né, um pouco mais atrativa do que a que o QGIS oferece para a gente. E depois a informação textual. Como é que a gente coloca essa informação textual? A gente vem aqui, ó, nessa informação aqui, adicionar o rótulo e coloca onde que a gente vai querer escrever. Então aqui a gente coloca o título do mapa, o datum que a gente utilizou, o sistema de referência de coordenadas, a gente coloca a base de dados, a gente coloca também a imagem, aqui, né, imagem do Google, né, da internet, a gente coloca o responsável técnico, e a gente coloca a data de produção desse mapa. Essas informações aqui, gente, são informações que eu acho relevante. Novamente, eu vou pedir para vocês olharem, né, na instituição de vocês aí, com a cartografia, se existe, né, um padrão, né, de quais informações colocar, né, para que a gente, né, utilize, né, do jeito que né, o padrão estabelece, né? Então, geralmente são as informações mais importantes do mapa, né? A gente pode, na fonte aqui, né, achar um valor legal aqui para ficar visível, né, e ficar interessante no mapa também. Então, deixar ele aqui no cantinho. Depois, além da informação textual, a gente vai criar um grid de coordenadas. Como é que a gente coloca o grid? A gente vai clicar na área do desenho e aqui, em propriedades principais, a gente vai descendo aqui nessa barra, vai ter aqui, ó, grades. A gente vai, nesse maisinho, vai pedir uma grade de coordenadas. Clica nela e pede para modificar a grade. Então, aqui o tipo da grade, a gente vai pedir uma linha sólida, né? Vai utilizar o mesmo sistema de referente de coordenadas, né? Unidades do mapa. Então, aqui a gente vai utilizar o 0,005, por exemplo. Legal, vamos baixar um pouquinho para 0,3. Aqui eu posso escolher a cor da linha. Eu vou colocar uma linha branca, por exemplo. A linha eu quero uma linha sólida. Aqui eu vou baixar um pouco a largura dela. 3, por exemplo. E aqui eu vou voltar para o branco aqui. Ok. Então aqui eu tenho minhas linhas no sistema de coordenadas. E aqui eu vou pedir agora também, na grade de coordenadas, voltar para cá, codificar, porque eu quero inserir a minha informação de coordenadas. Eu quero que desenhe as coordenadas para mim. Só que eu não quero as coordenadas, né, desse estilo aqui, ó. E eu não quero também nos 4 cantos da folha. Então, o que eu vou pedir para fazer? Eu vou pedir para as à esquerda manter, só que eu quero que ela fique vertical ascendente, ela vai ficar deitada agora sim, diferentemente da direita que eu não mexi ainda. Então ela vai ficar nessa posição. A do topo, eu quero que não me mostre, fique desabilitado. Então agora quando eu for para o topo do mapa, é onde que eu vou colocar o título, ela vai ficar desabilitado. A parte inferior,
eu vou deixar, eu vou manter. E a parte da direita também eu vou desabilitar. Direita desabilitado. Aqui a gente pode também trabalhar na fonte dela, né, para quem achar a fonte um pouco grande. O 10 a gente pode colocar um 8, por exemplo. Vai ficar mais discreto um pouquinho. E aqui, né, nesse conflito aqui, a gente pode pedir não, a escala tá aqui, não está tendo conflito, não pensei que tivesse uma linha, não tem. É isso. Então aqui eu já tenho as informações da minha grade de coordenadas. Então aqui eu já tenho o meu grid de coordenadas estabelecidos, né, com as informações à esquerda e abaixo. Então quem quiser já referenciar já tem esse padrão. Né? Então, como a informação da esquerda e da direita é a mesma, né, então a pessoa, né, isso aqui é redundante colocar dos dois lados. Né? Então a gente pode colocar de um lado só. Eu gosto muito de colocar do lado esquerdo, mas quem preferir colocar direito, fique à vontade. Voltando agora para a nossa apresentação, a gente vai inserir uma imagem. A imagem a gente pode pensar em colocar como se fosse uma logo, né, para deixar deixar uma validade, né, num documento oficial. Então vou pegar aqui, novamente na internet, vou pegar uma logo qualquer, colocar, sei lá, Coca-Cola. Fazer a mesma coisa, vou pedir para salvar a imagem como. Vou pedir para salvar. E agora aqui eu venho e peço para inserir imagem raster. E a gente coloca o logo. Né? Logicamente vai ser o logo do instituto, né, de vocês. E aqui a gente precisa de inserir um título. Depois a gente vai mexer nas formas. Vamos colocar um título. Aqui é a parte do texto. A gente vai colocar aqui. Vamos colocar módulo 7 só. O título, eu gosto muito dessa fonte aqui, ó. Elefante, essa aqui. Um pouco maior. 28, por exemplo. Acho que vou colocar até um pouquinho maior. 36. Aqui eu vou mudar um pouco a posição dela aqui no centro, no meio. Vou colocar no layout. Módulo 7. O mapa tem um título, né? Já tem a logo, as informações que a gente precisa. E agora aqui na apresentação, vai pedir para inserir formas. São coisas que eu não utilizo muito, né? Mas vou mostrar para vocês como a gente coloca. Né? Então, essas formas, a gente pode adicionar um retângulo, a gente pode adicionar uma elipse, a gente pode adicionar um triângulo. Né? Então, são formas geométricas. Aqui, gente, quem quiser desabilitar aqui, ó, pode vir aqui. Quem quiser retirar também direito, apagar item, tá? Ou dar Ctrl Z também, né, que é o desfazer. A gente pode adicionar formas também, né? Então aqui são marcadores no mapa, né? Então a gente pode, né, ver qual marcador que é, aumentar o número do marcador, enfim. Maior aqui, né? Isso aqui é algum detalhe, né? Lembrando que se eu colocar um marcador desse aqui, logicamente eu tenho que demonstrar na legenda o que eu coloquei, né? Então, por isso que eu não gosto muito. É um detalhe ou outro, né, que você precisa colocar, não quer fazer uma camada, né? Coloca na legenda. Né? Eu não gosto muito. A seta, né? Então a seta, mais fácil, às vezes é difícil
capturar. A seta aqui, ó. Se a gente faz ela de baixo para cima, ela fica com a setinha virada para cima. Se eu faço ela ao contrário, seta para baixo, a setinha fica virada para baixo. Então, é só, né, forma. Se você quiser apontar alguma coisa no mapa, né, alguma coisa, essa seta também a gente pode modificar também, né, a espessura da linha. Mas, igual eu falei, né, eu utilizo muito pouco dessas formas, né, mas para caso necessite, né, caso queira. E um polígono também, né, você pode adicionar desenhar um polígono. Ou desenhar uma linha. Então, essas formas que a gente tem essa possibilidade de inserir no mapa, né, caso seja necessário. E agora a gente vai exportar o mapa. Então a gente já deu uma olhada no mapa, né, o mapa ficou legal, tem todos os elementos que a gente precisa, né, o título, tem a legenda, tem a escala, tem a parte textual, tem a Rosa dos Ventos, né, que é a orientação, né, a área cartografada, tem a logo, né, da instituição. Então, tem tudo que a gente quer. A gente pode vir aqui e pedir para exportar como uma imagem. Vem aqui. Vou colocar aqui, criar uma pasta. Vou colocar aqui mapas. Vou colocar layout módulo 7. Salvar. Ele vai falar, né, qual que é a resolução, né? Quanto maior aqui os DPIs, né, que é dots per inch, né, ou seja, pontos por polegada, quanto maior aqui, maior vai ficar seu mapa, mais pesado, né? Então eu costumo trabalhar com 350, com um tamanho legal. Passa a parte aqui. Quem quiser cortar alguma parte do mapa, né, você pode, né, cortar aqui, né, pelas margens, né? Não é o caso. Então a gente vem aqui e pede para salvar. Terminou de salvar o mapa, a gente pode abrir aqui. E o mapa está pronto, né, com o que a gente precisa. Por isso que eu não gosto muito, né, da escala numérica, né, que desconfigurou, né, um pouquinho, né, mas a escala gráfica ficou da maneira que a gente queria, né, então o mapa está pronto. Caso a gente queira consertar a escala, a gente faz lá naquela mesma 2800. Ficar. E aqui, se a gente quiser, a gente pode gravar por cima, para ficar com a escala do jeito que a gente quer. Então, pede aqui o mesmo. Ele vai me falar se eu quero gravar por cima, que falo que eu quero. Vou alterar aqui para 350 novamente. É só salvar. Beleza. Agora aqui, se eu voltar lá para a página e pedir para abrir o layout, agora aqui está consertado, tá? Joia. E aqui também a gente tem a Rosa dos Ventos, né? Então fica com uma resolução bacana, né? Não fica nada muito assim, com aquela aspecto, né, que foi configurado, né? Foi editado, enfim. A gente pode exportar por imagem, a gente pode exportar por PDF também, né? Então a gente põe aqui, pede para fechar. Layout modo 7, mesma página. Aqui, gente, se eu deixar esse anexar informações de georreferência, esse mapa ele vem com o sistema georreferenciado, né, no PDF. Vou mostrar para vocês como é que funciona. Vou pedir para exportar. Eu vou abrir no Adobe PDF, né, isso aí que ele funciona mais no Adobe. Aqui, ó,
Quando eu venho aqui peço mais ferramentas, medir, eu consigo fazer a medição nas ruas. Tá vendo aqui, ó, dá 270 e 34. Aqui eu consigo medir também essa extensão. Aqui deu 590,21. Né? Então aqui eu consigo, né, fazer algumas medições. Aqui, gente, não vai dar muito certo a gente calcular a área, porque o nosso sistema de coordenadas está em grau. Aí ele não consegue fazer essa parte da metragem de área. Né? Ele dá um erro, né, e coloca como se fosse zero, né, porque ele não reconhece o sistema métrico. Mas se a gente tiver, tá vendo aqui é o zero, mas se a gente modificar o sistema para um sistema UTM, né, a gente consegue, além da distância, a gente consegue medir a área também. Tá? Então, né, para quem trabalha com PDF, né, queira utilizar, né, é o Adobe, ele consegue fazer isso. A partir do momento que você mantenha clicado lá, e aqui se eu quiser salvar, ele vai salvar com as informações de medidas. Vou colocar aqui só para vocês verem. Então aqui, ó, se eu abro, ele vai me falar que ó, o usuário ele mediu aqui, tem 270, aqui tem 590, e aqui ele pegou a área, né, que deu zero aqui por conta do sistema de referência de coordenadas. Tá? Então, a gente consegue, né, também salvar isso aí, né, e mostrar, né, para a pessoa que a gente consegue fazer essas medições via PDF, né, sem mexer diretamente no QGIS, no software. Ótimo. Então, vamos lá. Exportou os mapas, agora a gente vai salvar o nosso layout. Vou voltar aqui para o layout. Eu venho aqui em layout, vou salvar como modelo. E aqui a gente vai lá para a nossa pasta de treinamento, módulo 7, e vou criar uma pasta layout. Então aqui eu salvei, né? E eu preciso também salvar o meu projeto. Por quê? É do projeto que eu vou buscar o layout. Né? Então eu preciso do projeto feito, né, para ele reconhecer esse layout. Né? O contrário não é, eu não consigo, né, do layout buscar o projeto. Então o layout já salvo, eu vou vir aqui no projeto e vou pedir para salvar como. No módulo 7 aqui eu vou pegar uma pasta e vou colocar projeto. Módulo 7. Vou deixar salvo. Beleza. Então agora que eu posso fechar o meu QGIS, né, ele fechou também, logicamente, o layout. E agora eu vou pedir para reabrir o meu QGIS. Pedir para reabrir meu QGIS. Eu vou vir em projeto, módulo 7. Vamos supor que eu queira alterar alguma coisa, né, no layout dele. Eu vi que teve um erro no mapa e eu quero fazer essa alteração. Né? Como é que eu faço? Que é o nosso próximo ponto do treinamento aqui, né? Reabrir o layout para edição. Então, eu identifico qual layout que é e venho aqui e peço para que seja reaberto o módulo 7. Então, o módulo 7 está aqui. Agora, eu vou ir lá para o módulo 7 que está aqui. Ó. Se por acaso
ele não tivesse aqui, se tivesse, né, removido, vamos supor, eu posso vir aqui e buscar ele. Ele vai trazer o mapa para mim. Vamos supor, eu vi aqui que tem um detalhe que a Rosa dos Ventos ficou em cima desse par de coordenadas. Eu venho aqui, e aqui eu tenho tudo habilitado, né, para poder fazer edição. Eu posso enviar para trás. Aí eu tenho a minha Rosa dos Ventos. Eu tenho um erro de português aqui, né, no módulo 7. Eu quero consertar. Eu venho aqui, ao invés de colocar 7, eu quero fazer assim, né, colocar por extenso. Posso também. Enfim, né, posso mexer aonde eu achar que está errado. O área aqui está sem acento, né, eu quero colocar um acento nessa área. Aí eu venho aqui na minha de atributos da camada, porque na minha camada de atributos está sem acento, e eu peço. Editar, salvo a edição, posso fechar, aqui eu posso fechar também. Vou ter que trazer o área aqui de novo. É isso. Agora aqui a gente vai vou destravar, pedir para atualizar. Eu posso travar novamente. E aí, está pronto, né, com as correções. Então a área, né, a gente precisou voltar com a camada. Aqui a gente conseguiu refazer. E aqui a gente, né, trocou. Pode vir aqui e pedir para exportar. Layout módulo 7. Vou colocar esse layout módulo. Ao invés de 7, vou escrever só. Vou colocar 350 dpi. Para salvar. Vai carregar aqui. Já carregou. Tá aí. Então aqui está com as correções que a gente fez. A área, módulo 7. Então a gente conseguiu voltar para o layout, né, e fazer as correções que a gente precisava. Então dessa forma a gente termina o módulo 7. Esse módulo, como é um módulo só de confecção, né, de layout, não teve como criar um estudo de caso, né, para que seja feito, né, ser respondido. Então, a gente só vai fazer esse treinamento, né, de produção de mapa. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né, absorvido bem a aula. Né, um forte abraço, até mais.